Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Este programa é uma coprodução da FGF-TV, da TV Ceará, canal 5, que o exibe às segundas-feiras às 19 horas, e da TV Fortaleza, canal 6 da NET, que o veicula de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Para o assinante que ligou agora, o programa tem hoje como convidada a presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, a doutora Mariana Albuquerque, e para debater com ela, os professores e advogados Cândido Albuquerque e Rui Martinho Rodrigues. E eu gostaria, doutora Mariana, de começar essa nossa discussão por aquilo que me parece elementar. O ser humano é movido a estímulo. E os economistas costumam dizer que a parte mais sensível da anatomia do corpo humano é o bolso. E na carreira da magistratura, quer dizer, aí na carreira jurídica, a magistratura e também o Poder Judiciário em si, a Defensoria Pública sofre, dentre outras discriminações, a dos salários, que ainda estão completamente distantes do que ganham, por exemplo, os promotores, os juízes, só para citar ali os mais próximos no exercício da atividade jurídica. Qual é hoje a realidade dos defensores públicos no estado do Ceará em comparação com os federais e em outros estados brasileiros? A partir de uma informação que me chegou, de que muitos dos defensores públicos já pediram renúncia dos seus cargos para exercer outras funções, porque não era, quer dizer, compatível os salários com a atividade de cada um das senhoras e dos senhores. Bem, o Ministério da Justiça, através do PNUD, elaborou um diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil como um todo. E, para nossa tristeza, o Estado do Ceará ele ficou no quesito salário, bem como no quesito número de defensores públicos e principalmente no quesito implantação de sua autonomia, ele ficou muito abaixo das outras unidades da federação. É verdade que no último ano o Estado do Ceará evoluiu bastante na questão salarial. Os defensores públicos tiveram o início de uma adequação salarial, mas que está ainda muito distante dos valores que são percebidos pelos membros do Ministério Público e da magistratura. E esse diagnóstico comprovou... Só para o assinante se inteirar, quanto ganha um defensor público hoje no estado do Ceará e quanto ganha um promotor, um juiz? Um defensor público hoje ganha cerca de 70% do que ganha um juiz e um promotor, mais ou menos isso. 70% do que eles recebem. E o movimento é para que isso seja equiparado? Na realidade, o que é que o diagnóstico mostrou? Aqueles estados que apresentam um profissional mais valorizado financeiramente, uma estrutura administrativa melhor e um número de defensores públicos suficientes, foram os estados que ficaram mais bem colocados nessa pesquisa feita. Há exemplos do estado do Mato Grosso do Sul, o estado de Roraima e o estado do Rio de Janeiro, que hoje, segundo o Ministério da Justiça, são os 3 estados que têm as 3 melhores defensorias públicas do país. Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rio de Janeiro. E aqui no estado do Ceará, como em alguns estados, como é o caso do estado de Pernambuco, onde não existe uma valorização do defensor público, isso causa uma grande evasão. E o diagnóstico comprovou que o estado do Ceará hoje tem uma grande evasão de defensores públicos. Para se ter uma ideia, agora no mês de setembro, nós perdemos cerca de 12 colegas para a magistratura cearense, colegas que já estavam na carreira há mais de 3 anos. Então, existe uma grande rotatividade. É verdade que nós evoluímos muito no último ano, mas é preciso evoluir muito ainda para que a gente possa chegar ao ideal de defensoria pública que é praticado em outros estados. Cândido Albuquerque, eu vou colocar com você que você está no dia a dia da advocacia. Num estado, em um país, um estado como o Ceará, um país como é o nosso, em que, repito, a justiça é lenta, cara, portanto, já se vê de antemão que ela não é acessível à grande massa dos brasileiros. A opção que resta para essa massa toda, sedenta por justiça, porque todo mundo hoje, em maior ou menor grau, tem uma pendência a ser reclamado no Poder Judiciário, resta a Defensoria Pública. Como é que você, como advogado do dia a dia, hoje com um dos maiores escritórios de advocacia desse estado, percebe esse descaso, vamos chamar assim? Ou seja, os que mais precisam de um advogado, que é um defensor público, não têm. Olha, Arnaldo, eu acompanho a questão da Defensoria Pública
de forma mais próxima desde 1995. A Nívia era, se não me engano, a defensora geral e a Andréia era presidente da associação. Desde aquela época eu acompanho muito proximamente. E a Defensoria Pública sempre quis acompanhar a questão salarial, o Ministério Público. Sempre quis a equiparação. E eu acho que são funções bem diferentes. E é muito difícil dizer o que eu vou dizer agora, porque os defensores públicos se assustam quando a gente fala. Mas a primeira dúvida que eu tenho é quanto ao modelo de defensoria pública que se estabeleceu no Brasil. Ora, você imagina o seguinte, para suprir uma população de 8 milhões de habitantes, qual será? Imaginando-se aí que temos de carentes, Rui, me ajude aí em dados, 60% ou mais, que não pode pagar advogado. Nós precisamos... Só para dar um dado, nós temos 8 milhões e 100 mil habitantes e 50% desses composta de pobres. 78% que não pode, mas eu estou botando que não pode pagar, porque mesmo que não seja pobre, mas não pode pagar um advogado, talvez fique 70%, 78%, 5 milhões, 6 milhões de habitantes. Ora, para isto atender uma demanda dessa ordem, porque a defensoria pública é importantíssima, porque você não dá cidadania a alguém se ele não tiver acesso ao judiciário, e a pessoa pobre precisa de um advogado, e esse advogado, a via seria a defensoria pública. Agora, será que esse modelo que tem aí do servidor público, empregado do Estado, funcionário do Estado, será que vai atender essa demanda? Será que algum dia na vida, daqui a 20 anos, nós teremos uma defensoria pública que seja capaz? Ou estava na hora de se discutir o modelo? Porque uma questão é você... Deixa eu só lhe dar um dado. Existe hoje no Ceará, me corrija, doutora Mariana, se eu estiver errado, um defensor público para cada 26 mil habitantes. Fora, eu acompanho isso muito proximamente. Você sabe a quantidade de pessoas humildes que a gente atende, a pedido de um amigo, etc. Enfim, isso ocorre todo dia e você não pode abrir. Por coincidência, hoje mesmo, um vereador amigo de Aquirá me pediu para atender uma pessoa. Não tem gente que dê para atender. Então, o que eu pergunto é o seguinte... Esse modelo que está de defensoria pública aí, é possível? Porque eu vi a Mariana falando isso aí, autonomia... Daqui a pouco eu vou colocar autonomia. Só para eu poder colocar isso aí. Mas eu estou dizendo, você formatar uma atividade como a defensoria pública, primeiro precisava que tivesse uma sensibilidade muito grande por parte dos governantes. Muito grande. E é preciso ter um controle muito próximo. A questão de 5 anos atrás, não sei se a Mariana sabe... Quase um terço dos defensores públicos era o diretor de secretaria. Foi preciso se chiar para voltarem para a defensoria pública. Quer dizer, então, são questões, Arnaldo, que a Mariana precisa, com os associados, debater, discutir qual é o melhor caminho. Porque você não pode pensar na defensoria pública como fim nela mesma, mas sim no cidadão necessitado que precisa desse serviço. Deixa eu colocar o Rui aqui. Eu fico muito aflito diante dessa realidade. Não, porque assim, deixa eu só pegar o gancho dele. Por conta dessa realidade, foi que com muita felicidade nós aprovamos um projeto de lei complementar no Senado Federal que vem distanciar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública hoje está como único e exclusivamente um órgão que atua junto ao Poder Judiciário. E esse projeto veio trazer a Defensoria Pública para toda a teia de rede social. Como? A Defensoria Pública, através desse projeto que foi aprovado em outubro, ela vai ter uma ouvidoria externa, que o ouvidor não será da carreira. O plano plurianual da Defensoria Pública ele tem que ser debatido com as entidades do movimento social. Então, todo o plano de gestão da Defensoria Pública ele vai ser precedido por conferências junto à comunidade. Por conta disso, a Defensoria Pública, os defensores públicos hoje, estão investindo em mecanismos de atuação extrajudicial. Para dar um dado, o Estado do Ceará foi pioneiro. Nós fizemos no ano de 2008... Solucionamos extrajudicialmente mais de 3 mil conflitos. Então, por conta disso, nós tivemos uma lei aprovada que tira a Defensoria Pública de dentro do Poder Judiciário. Você se refere à Lei 132, 2009? Dentro ou bota dentro? Dentro do Poder Judiciário. Nós atuamos dentro do Poder Judiciário, mas a atuação jurisdicional é apenas uma das atuações que nós vamos passar a ter. Para ter um outro exemplo concreto, a partir do mês de janeiro do ano que vem, nós já estaremos atuando junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, com convênio com a OEA.